Maravilha, louvado seja o nome do Senhor. Nós já louvamos, já ofertamos, e agora nós vamos para a palavra de Deus. Que o Senhor Deus possa nos abençoar com a sua palavra. Hoje eu quero falar, está lá em Lucas 18, no versículo 1 até o 8, e eu coloquei um tema como perseverança na Bíblia, perseverança, e o poder da fé, né? Pode ser os dois, um subtítulo, né? O poder da fé. Diz assim a palavra do Senhor, lá de Lucas 18. Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele: havia numa cidade um juiz que não temia a Deus, nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra meus adversários. Por algum tempo, o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse: aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar a sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça, e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Amém. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, que eu coloque as palavras que o Senhor quer na boca do Teu servo, Senhor, que eu possa falar aquilo que vai edificar o meu e o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esquentou. Aleluia. Aqui na frente é mais quente. É o Espírito Santo de Deus, né? Aleluia. Muito bem. O que é a palavra perseverança? O que ela significa para você? Perseverar. Hein? O que a gente entende como perseverança? É aguardar? É esperar? É ficar sentado olhando para o mundo? Não. Perseverar é persistir. Perseverar é continuar fazendo, mesmo que não esteja dando resultado naquele momento, mas você sabe que vai dar resultado em algum momento. Então persevere, persista, continue firme. Talvez para aqueles que não sofreram muito, né, na vida, perseverança pode não significar muita coisa, né? Tem gente que viveu sempre uma vida boa, tranquila, então não teve altos e baixos, nunca passou necessidade, nunca teve dificuldade, então não sabe o que é perseverar. Fica mais difícil de entender, né? Mas as pessoas que tiveram um pouco de dificuldade, as pessoas que tiveram pouca sorte, a perseverança tem um significado diferente, né? Aqueles que lutaram desde pequeno para sobreviver, para poder ter um prato de comida na mesa, tinha que dividir às vezes o prato com o seu irmão, né? Às vezes tinha 3 pessoas para comer um prato só, porque não tinha nem prato e nem comida, né? Tinha que dividir um pouquinho cada um. A mãe fazia a divisãozinha certa, e ela botava certinho, falando: ó, esse aqui é seu, hein? Esse aqui é seu, esse aqui é seu. Não pegue do outro. E a gente obedecia, né? A gente obedecia. Alguns exemplos de perseverança que nós vimos na Bíblia, né? Qual for o caso, seja qual for o caso, essa palavra tem significado diferente para pessoas diferentes, em diferentes estágios da vida, e por isso que todos devemos aprender a perseverar na fé, independente das circunstâncias que estamos passando. A Bíblia não se cala diante desse tema. Existem inúmeras histórias sobre perseverança nos guiando nessa área. Eu coloquei alguns temas aqui, né? E nós vamos estar comentando sobre isso.
E eu sei que vai nos ensinar mais sobre a perseverança. O primeiro perseverante aqui, Jó. Não precisa nem falar, né? Só falou o nome, já sabe, Jó. Perseverança. A primeira e talvez mais popular história da perseverança é a história de Jó. Seu exemplo foi de extrema dor e tristeza. No entanto, apesar de tudo, Jó permaneceu fiel a Deus e à fé, a sua fé, né? Já era um homem fiel, irrepreensível e honesto, serviu a Deus e foi um segundo diligente, né? Ele já foi uma pessoa que realmente, ele era um seguidor diligente, ele fazia as coisas do jeito certo, né? Apesar que depois, no final, a gente percebeu, e ele mesmo percebeu que ele era muito mais religioso do que um seguidor de Deus. Mas por quê? Porque ele foi ensinado daquele jeito. Mas o importante é que ele era diligente, ele fazia, ele era perseverante. Nós vamos falar de Paulo mais tarde, e também nós vamos ver que ele fazia também coisas erradas, mas ele era perseverante naquilo que ele acreditava, e é isso que Deus espera de nós. Você acredita em Jesus? Você acredita que nós vamos ter uma ressurreição depois da morte, que nós vamos subir aos céus, estar do lado de Deus, do lado de Jesus? Você acredita nisso? Se você acredita, seja perseverante. Veja o que Deus quer de nós e siga. Seja perseverante. Isso é importantíssimo. Satanás quis provar para Deus, né, que ele podia quebrar a vontade de Jó. Então ele perguntou se podia torturar Jó e Deus permitiu. A única restrição que Deus colocou, né, foi que ele não poderia tirar a vida de Jó. E aí a gente vê no decorrer de um dia, Jó foi informado por diferentes empregados que todos os seus pertences e posse, gado e 10 crianças haviam sido mortas ou destruídos, né, por desastres naturais. Apesar de tudo isso, Jó ainda louvava a Deus, mesmo em sua tristeza. Em seguida, Jó foi afligido por terrível doença na pele e, no entanto, ele perseverou e continuou louvando a Deus. É duro, né? É duro. A hora que a gente leva uma punhalada, uma facada, a hora que alguém pisa no nosso pé, alguém nos desfaz, né? Fala mal da gente, nos critica. Como é duro reagir desse jeito que Jó reagiu. Continuar louvando a Deus. E nós precisamos aprender isso. Precisamos ser perseverantes nesse louvor, em todos os momentos, né? Em sua tristeza e doença, os amigos de Jó vieram e sentaram-se com ele. Apesar dos terríveis conselhos que eles ofereceram, Jó ainda louvava a Deus. Mas logo seus louvores se voltaram para perguntas amargas, né? Perguntas um pouco de raiva. Jó questionou como um Deus justo poderia permitir que coisas tão terríveis acontecessem para um servo tão fiel. Deus finalmente interveio e implorou que Jó fosse corajoso. Deus não implora, né? Deus falou para Jó, né? Seja corajoso, seja firme, continue. Percebendo o poder de Deus vencido por ele, Jó reconheceu o verdadeiro caráter de Deus e aceitou suas próprias falhas e restrições como humano. Jó também interveio por seus amigos, né? Deus falou para ele, agora você vai orar pelos seus amigos. Quando ele percebeu que ele estava errado em algumas coisas. Não quer dizer também, né? Porque a gente vai falar que Jó estava errado, vai dar aquela impressão, Jó, nossa, então Jó, não. Jó teve dúvidas, teve algum momento de dúvida, ele era perseverante, ele era persistente, ele tinha fé, ele adorava, ele fazia tudo corretamente, mas teve algum momento, né, quando aquelas pessoas do lado dele começaram a criticar, que ele saiu um pouco fora, e ele foi reclamar com Deus, né? Mas Deus falou para ele, persevere, continue firme, que você vai vencer. E aí ele falou, mais tarde, ele vem falando, acho que num dos últimos capítulos, né? Eu conheci um Deus, eu conheci de longe, eu conheci de ouvir falar, mas agora eu conheço um Deus que falou comigo, face a face, esse Deus que eu estou vendo, sentindo agora. É assim que nós temos que fazer,
perseverar, para que aquele Deus que você ouviu falar, que o pastor pregou, o padre pregou, ou o seu irmão, alguém pregou para você, aquele Deus lá de longe, que vive lá no alto, ele tem que estar dentro do seu coração. Quando Jó sentiu isso, ele foi curado de tudo, Deus restituiu tudo para ele em 10 vezes mais, e Deus pediu para ele, ore pelos seus amigos agora, para que eles se convertam. Olha que coisa, né? Os amigos acusando ele, porque eles achavam que se Jó estava doente é porque tinha pecado, tinha alguma coisa errada com ele. E aí ele foi orar pelos amigos, pela persistência, né? A história de Jó é o teste definitivo de fé, é exemplo de perseverança na Bíblia, mesmo nos tempos mais sombrios, através da morte e turbulência, questões de fé e Deus. Jó era fiel e confiava no plano de Deus. Podemos nos apegar à história de Jó como nossa e sonhar que o plano de Deus é maior e melhor do que nós podemos imaginar. Às vezes nós sonhamos alguma coisa para nós, ou para a nossa família, para a nossa empresa, para a nossa vida, falando, oh, meu sonho é fazer tal coisa, mas Deus tem um sonho muito maior para nós. Só que o sonho de Deus, ele não é ambicioso. O sonho de Deus não é para a gente ganhar dinheiro, ficar rico, famoso e ter um monte de like na internet. Não é esse o sonho de Deus. Mas o sonho de Deus é para que nós prosperemos, sim. É para que nós sejamos felizes. É para que nós tenhamos saúde. É para que nós possamos pregar o Evangelho no mundo inteiro. Esse é o sonho de Deus, que a gente consiga ser persistente, mesmo que a gente leve umas lambadas. Assim que Deus olha para nós, assim que Ele espera que nós possamos reagir. Ele sabe das dificuldades, Ele sabe quem vai vencer e quem não vai, Ele sabe quem vai ser perseverante e quem não vai, mas Ele espera que você consiga passar pela prova. Passe pela prova. A prova está aí, é a vida, é o mundo, são as dificuldades que nós temos todos os dias, em todos os momentos, na família, no nosso emprego, na nossa empresa, é na escola, né? É com os amigos, sempre vai haver alguma dificuldade. E se você não for perseverante na fé, você também não vai chegar lá. Então lembre-se de Jó. Quando as coisas estiverem difíceis, lembre. Teve outro cara, né? Outro profeta complicado na Bíblia. Jeremias, já ouviram falar? Jeremias foi abençoado por Deus, foi incumbido de pregar a palavra ao povo. É um exemplo de perseverança ao pregar e ensinar continuamente, apesar de tudo que foi feito com ele. O pessoal não gostava dele, porque ele pregava a verdade. O pessoal batia nele, tocava pedra nele, faziam de tudo, desprezavam. Onde ele ia, o pessoal saía de perto, mas ele continuava pregando aquilo que Deus mandou ele pregar. Ele foi perseverante, sim. A sua fidelidade em compartilhar as revelações de Deus para uma nação infiel é o nosso exemplo final para perseverar na pregação, no ensino, no compartilhamento da palavra correta. Talvez você até faça, na hora de pregar, prega alguma coisa errada, saia alguma coisa que não devia sair. Pode ser que você tenha algum momento, né? Apesar que é Deus colocando as palavras na boca da gente, mas somos nós que falamos. E às vezes, em algum momento, o nosso sotaque, o nosso jeito de falar, o nosso pensamento, as nossas ideias, às vezes ela bate, choca um pouco e acaba saindo coisas erradas, momentâneas. Mas não se preocupe com isso. Não se preocupe. Passe uma borracha nisso. Se for coisas graves, peça desculpa. Se você falou alguma coisa muito errada, muito herética, né? Se não é a sua ideia, mas saiu daquele jeito, mude, pense, peça desculpa. E volte a pregar, não desanime, mas eu errei, ninguém mais gosta de mim, está todo mundo metendo pau, vai estar sempre, gente. Sabe em quem que eles jogam pedra? Naquele pé de fruta que dá fruta, porque todo mundo quer derrubar aquelas frutas para comer. Se estão jogando pedra em você é porque você é bom, se estão falando mal de você é porque você tem coisas úteis, é porque você está dando fruto, é porque você está produzindo, então não se preocupe. Jeremias estava assim, estavam tacando pedra de verdade nele, era pedra mesmo, né? Batiam, empurravam, desprezavam Jeremias, mas ele continuava pregando, né? Devemos sempre suportar e compartilhar as boas novas de Jesus com o nosso mundo perdido. O mundo está perdido mesmo.
Infelizmente. Mas nós não podemos parar, nós não podemos desistir, nós não podemos desanimar. Ninguém quer mais ouvir. Fale para as paredes, mas fale. Fale na internet, fale na sua casa, fale no banheiro, fale em qualquer lugar, mas fale de Jesus. É importante, é importantíssimo nós preservarmos essa palavra, a gente perseverar na pregação do Evangelho. Jeremias enfrentou ameaças, prisão e muito mais para compartilhar sua fé e a palavra de Deus. E nós? Conseguiremos suportar? Eu estava vendo ontem acho que era uma live, né? Uma pessoa falando sobre isso. Que em muitos e muitos países no mundo já está sendo proibido falar de Jesus. Você pode professar qualquer religião, menos a religião cristã. Você não pode mais falar de Jesus. A Bíblia está sendo queimada. Fala, mas isso aí é tudo bobagem, isso aí é lá, não sei aonde e tal. É assim mesmo que funciona. Começa lá longe. Começa longe. Mas vai chegar perto. Tem tudo para chegar aqui. Vai chegar um momento que eu não vou mais poder andar com uma Bíblia desse tamanho. Vou ter que pegar uma Bíblia escondida em algum lugar que ninguém possa ver, porque se a polícia me ver, pode me prender, pode me multar. Entende? Vai chegar esse momento. Vai, mas nós temos que ser perseverantes. Às vezes esquecemos que existem cristãos em todo o mundo que não têm a liberdade de expressão, que se reúnem em igrejas domésticas e porão para adorar. Eu estava vendo isso, a pessoa falando sobre isso aí ontem, e ele falou que acabaram com as igrejas, acabaram com os pastores, acabaram com a Bíblia, mas não acabaram com os cristãos. Eles começaram a se reunir nas casas, mas o que acontecia? O vizinho do lado escutava alguma coisa na casa, via movimento de pessoas, chamava a polícia, e a polícia vinha, e prendia todo mundo, porque eles estavam adorando a Jesus, e o vizinho do lado dando risada. É assim que nós vamos ver, essas pessoas que nos odeiam, essas pessoas que não suportam falar de Jesus, que eles não conseguem nem olhar para nós, porque o nosso brilho ofusca o olho deles. Você acha que eles vão deixar a gente sossegado? Não vão deixar, mas nós também não vamos deixar eles sossegados. Nós vamos continuar falando de Jesus, perseverando, persevere, é isso que nós precisamos. Eles sussurram e precisam e proclamam a palavra de Jesus, de Deus, né, sob o risco de prisão e às vezes até de morte. Isso é Jeremias, né? No entanto, temos muito medo de atravessar a rua e conversar com o nosso vizinho. Nós temos medo de falar com as pessoas na fila do banco, né, no consultório médico. Nós não falamos nada. A gente fica quietinho no nosso canto, né, no bendito do celular, né, olhando as coisinhas no celular, mas a gente não tem coragem de tocar na pessoa e falar, e aí, tudo bem? Que legal. Que essa vida seja abençoada, né? Você está doente? Então eu posso orar por você. A gente não consegue fazer isso. Então, que essa mensagem sirva para abrir os nossos olhos, as nossas mãos, as nossas bocas e os nossos ouvidos. E o nosso coração, para que essas pessoas que estão desamparadas, precisando de Deus, sejam abençoadas. Eles têm que ser abençoadas por nós. Quem mais vai poder abençoá-las? Aqueles que odeiam Jesus? Somos nós. É você que ainda acredita no Senhor, que tem que abençoar essas pessoas. Devemos ser diligentes em compartilhar o Evangelho. Quando Deus nos pede, a gente tem que fazer. Às vezes Deus toca o seu coração, fala com aquela pessoa. Aquela pessoa está precisando ouvir a palavra, vai lá. E a gente faz de conta que não escuta, né? Será que é Deus? Acho que não é Deus, não. Não vou não. Jeremias é um exemplo perfeito desse tipo de perseverança na Bíblia, e devemos seguir o exemplo dele, proclamando Cristo àqueles que querem ouvir, mesmo que você leve pedrada. Você suporta isso? Será que nós suportaremos isso? Tem mais um aqui, complicado. Uma pessoa que tem muitas polêmicas, Paulo. É o exemplo final de perseverança no Novo Testamento. Ninguém tem uma história de conversão melhor.
passando de matador de cristão para salvador. Né? Salvador, assim, que levava Jesus, não era ele que salvava, não, senão aqui tem que explicar tudo, porque senão vira, né? O pessoal hoje está muito chato. Ninguém tem uma história de conversão tão bonita, né? Contudo, após sua conversão, ele ficou tão em chamas por Jesus, que enfrentou muita provocação. Ninguém detalha isso melhor do que o próprio Paulo, em 2 Coríntios 11, 23, né? Ele lista algumas das provações que ele enfrentou. Ele foi preso repetidamente, né? Várias vezes. Ele foi açoitado, ele foi exposto à morte, de novo, recebeu 39 chicotadas, 5 vezes ele recebeu chicotadas, batido com varas 3 vezes, ele foi batido com varas, polido, né, com pedras, naufragou 3 vezes, isso para citar alguma das coisas que ele passou. Isso era Paulo. É muito fácil hoje a gente ver assim, eu queria ser igual a Paulo, eu queria ter o discernimento de Paulo, eu queria ter a fé de Paulo, você queria ter os acidentes de Paulo, você queria levar as varadas que Paulo levou, você queria levar as chicotadas que Paulo levou, você queria ser naufragar 3 vezes, você queria ser náufrago? A gente só vê os lados bons. Eu queria ser igual a Pedro. Vai lá, morre de ponta cabeça na cruz. É fácil falar, né? É fácil falar, eu sou isso, só que você não é nada. Você não é capaz de fazer o evangelismo para o seu filho. Você não consegue evangelizar a sua esposa, seu marido, seu vizinho. Você não consegue evangelizar seu funcionário, seu patrão, seu amigo. Você não consegue falar de Jesus para eles. Como que você vai se comparar com qualquer um desses que eu falei aqui? Paulo encarna o que significa perseverar na fé. Suas cartas do Novo Testamento contam sua história e são um exemplo crucial de perseverança que nós devemos seguir. Aquilo que eu li no começo, né? A parábola da viúva, ela é um exemplo também perfeito de perseverança na Bíblia, que nós podemos seguir. Detalha como uma viúva vai na frente de um juiz, né? Que não teme a Deus e nem o homem. Ele não teme ninguém, é igual ao juiz de hoje. Os juízes de hoje também não temem ninguém, eles são os deuses todo-poderosos, né? E ela foi lá e insistiu, ela insistiu continuadamente, ela encheu, até que o juiz falou, aqui eu vou atender essa mulher para ela parar de me irritar, viu? Depois de um tempo, né, ele cedeu, e apesar de não temer a Deus, vingou-a de fazer algo errado. Ela essencialmente o desgastou, ela cansou ele, e ele acabou fazendo aquilo que ela queria. A parábola continua destacando como Deus vingará seus filhos até mais rapidamente do que um juiz terreno. Quando clamamos continuamente a Deus, Ele nos ouve. Então, que a gente aprenda a ser perseverante também na oração. É duro? É difícil? Nada é fácil. E o que é muito fácil, não tem graça, não tem poder. Para ter poder, para ter graça, para ser importante, tem que ser difícil. As coisas fáceis não valem a pena. Essa é uma história, né, para mostrar que insistir com Deus, conversando com Ele e perseverando na fé, você vai colher, você vai ter suas colheitas, você vai ter suas recompensas. Ele ouve nossas orações e ouve seus filhos. É dito que esse exemplo de perseverança de uma viúva nos mostra que qualquer que sejam os nossos problemas, mesmo que pensemos que são pequenos ou grandes, devem ser levados a Deus. Muitas vezes a gente fala assim, mas isso é tão pequenininho, né? Eu vou falar com Deus isso. É uma dorzinha de cabeça. É um probleminha com a minha esposa. É um probleminha lá no emprego. Fale com Deus. Fale com Deus, vale a pena. Fale com Deus. Ele quer ouvir. E Ele vai resolver. Clame ao Senhor. Clame. Chore, clame, peça, insista. Ore. Oração é isso. É falar com Deus. Continue firme. Ele quer ouvir de nós, né, o que a gente precisa. Nós devemos trazer tudo o que nós precisamos para um Deus poderoso e suficiente. Muitas vezes nós levamos nossos problemas para homens. A gente leva para o deputado, a gente leva para o senador,
a gente leva para o advogado. E a gente não leva para Deus Todo-Poderoso, aquele que vai, com certeza, resolver o seu problema. Mas não pense que é só chegar lá e falar, Deus, eu quero que saia minha dor de cabeça. E boa. Deus não é fast food. Não dá para você chegar lá e fazer desse jeito. Ele pode até curar? Pode. Mas não é essa. Não é assim que Deus trabalha. Insista, persista. Continue pedindo, continue orando, continue chorando, continue clamando, continue pedindo, continue, persevere, e você vai vencer, em nome de Jesus. E por último, tinha que ser Jesus. O próprio Jesus é a demonstração final de perseverança até a morte. Ele podia ter desistido, ele era Deus, ele podia ter falado, pai, chega, estava bom o negocinho aqui, andando com meus amigos aqui, mas agora morrer na cruz, levar chibatada, quero não, estou fora. Mas ele foi perseverante, tinha um plano a seguir. Esse plano era do Pai, para ser seguido pelo Filho. E ele seguiu à risca tudo que o Pai falou. Ele chegou o momento que e ele falou, afasta de mim esse cálice, Senhor, se for da tua vontade, se for possível. Mas não era possível. E ele continuou perseverante, faça assim também. Muitas coisas que Deus pede para a gente fazer, a gente fala, meu Deus, tira isso de mim, eu não consigo, eu não quero fazer isso, mas eu vou fazer. Eu não quero pregar, eu não quero ir na frente do povo falar, mas eu vou. Eu não quero chamar a pessoa do lado e falar de Jesus, eu não quero orar pela pessoa, mas eu vou. Aí eu não gosto daquela pessoa é meio, ela falou mal de mim e tal, mas vai lá e ore por ela, peça perdão a ela, mesmo que você não tenha feito nada, peça perdão. Libere perdão para ela, que ela vai acabar liberando perdão para você também, mesmo que você não tenha feito nada, mas você pode salvar uma vida através disso. Vale a pena, persevere, modifique o seu jeito. Jesus nasceu, viveu uma vida sem pecado e nos ensinou como viver pelo seu exemplo. Jesus era o nosso exemplo e é o nosso exemplo até hoje. Nós olhamos o que Jesus fez, como ele fez. Hoje, nós vemos as pessoas deturpando a vida de Jesus. Hoje transformam Jesus num pacifista, Parece o Hare Krishna, ou sei lá quem, qualquer um, eu não sei nem os nomes dos caras, pacifista, ele andava na terra fazendo a paz, só paz, Ele não brigava com ninguém, não ficava bravo com ninguém, não fazia nada para ninguém, não ensinava nada, ele aceitava todo mundo do jeito que fosse. Esse não é o Jesus que eu conheço. Leio a Bíblia na profundidade, leio a Bíblia em hebraico, em grego, leiam, procurem conhecimento, e vocês vão ver que esse Jesus é uma mentira, é um fake news, não existe esse Jesus. Ele era bom? Sim. Ele era Deus? Sim. Ele era homem também? Sim. E ele queria o bem de todos nós, ele nos amava, mas ele não era aquele bonzinho que passava a mão na cabeça do ladrão, que corrigia todo mundo. Eu sempre falo isso, tinha 2 ladrões na cruz, não tinha? Ele salvou os 2 por acaso? Não, ele salvou só um, por quê? Ele não era bonzinho? Que pregam hoje por aí que ele era bonzinho. Se ele era bonzinho como falam, ele simplesmente ia falar para os 2, vamos embora comigo, vou ver vocês 2 lá no paraíso. Mas não, ele só falou para um, que foi aquele que orou, foi aquele que pediu, foi aquele que clamou, foi aquele que foi perseverante até na morte. Ele sabia que ele ia morrer, e ele não tinha salvação, mas a salvação estava do lado dele, era só ele estender a mão e pedir, Senhor, eu estou aqui, me perdoa. Mas o outro não quis fazer isso, e ele foi salvo. Leiam o texto para vocês verem, entendem? Essa é a maior explicação. Bom, eu sei que os teólogos de plantão vão falar, não, mas não foi por isso, foi por aquilo. Existem aquelas bilhões de explicações idiotas, que dá raiva na gente de ver, mas não podemos nem ter raiva, Mas nós temos que continuar persistindo. Esse Jesus que eu conheço, ele era maravilhoso, ele era bom, ele era exemplo, ele era Deus, ele era homem, ele era filho de Deus, e ele cuidava de Maria como se fosse sua mãe também, José.
Ele cuidava dos irmãos como se fossem irmãos mesmo. Ele nos proclamou seus irmãos. Nós somos irmãos de adoção de Jesus. Ele morreu na cruz para tirar o pecado de nós. Isso é amor. Mas esse amor não significa que ele passava a mão na cabeça do ladrão e falava, continue roubando, se você roubar um celularzinho não tem problema. Nunca ele falou isso. Ele falava, eu te perdoo, agora vá e não peques mais. É assim que ele falava. É assim que nós temos que tratar hoje, com esse bando, de monte de bandido que nós temos no mundo. Tá bom, primeira vez nós vamos perdoar. Vá e não roube mais. Vá e não se prostitua mais. Vá e não falcatrue mais. Não é passando a mão na cabeça e falando, está tudo bem, pode continuar, você é um santo. Jesus não fazia isso. Então, pelo menos não deturpe o que Jesus fazia. Você, herege, que fala um monte de bobagem, pelo menos não fale isso. Não fique falando essas bobagens. Se você não sabe, não fale, não invente coisa. Jesus perseverou através da agonia na cruz, deu a vida por um pecador como eu. Jesus sabia que nós éramos todos pecadores, mas ele deu a vida dele por nós. E ofereceu o exemplo mais perfeito de perseverança ao terminar perfeitamente a corrida da vida, morrendo por outra pessoa. Jesus é o melhor dos exemplos de perseverança na Bíblia, né? Você teria coragem de dar sua vida pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu namorado, pela sua namorada, pela sua mãe, seu pai? Teria coragem? Duvido muito. Duvido muito que a gente possa dar a vida. E quem ama de verdade consegue dar a vida. Se nós não podemos dar a nossa vida física, vamos dar a nossa vida espiritual, vamos orar pelas pessoas, vamos amar as pessoas, e vamos ser duros com as pessoas erradas, gente. Nós precisamos corrigir aqueles que estão errados, nossos filhos, sobrinhos, netos, nós temos que falar, não é assim, não pode fazer assim, não precisa bater, matar, arrebentar, mas falar, cuidar, educar, colocar eles no caminho, falar, é aqui, filho, ó, é aqui que é o caminho, esse é o caminho, é Jesus, é o caminho. Ele está desviando, tira ele do desvio e coloca ele no caminho certo. Mas não pode fazer isso, porque ele tem que ter liberdade. Que liberdade? Liberdade de ir para o inferno, é isso que você quer? Deixar o seu filho ir para o inferno sozinho, porque ele tem liberdade. Não deixa, não deixa. Mostre o caminho que é Jesus para ele. Mostre a porta, a única porta que é Cristo. Seja perseverante, vale a pena. Continue perseverando, compensa. Amém? Vamos orar então, a gente já termina. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, meu Pai, por essa palavra, obrigado por estar conosco aqui, obrigado, Senhor. Aquece o nosso coração, deixa ele em chamas, Pai, para que nós possamos inflamar esse mundo com a Tua palavra, para que nós possamos pregar sem parar em todos os lugares. Esteja conosco, tira o medo de nós, Senhor. Tira esse vitimismo que nós temos, Senhor, essa preguiça, essa falta de tempo, tira tudo de nós e dá-nos, Senhor, a Tua sabedoria e a liberdade para podermos falar para qualquer um que precise ouvir. Obrigado, meu Deus, louvado seja o Teu santo nome. Amém. Deixa eu orar pelos pedidos. Quero orar pelos pedidos de oração, Deus Pai Todo-Poderoso, consagramos a Ti os pedidos que estão nessa caixinha. Muitos pedidos já foram atendidos, alguns ainda não, mas sabemos que na hora certa, tudo será consagrado, e tudo será pedido, feito, reformado, acertado, e as pessoas que estão pedindo vão vir dar testemunho nessa igreja, em nome de Jesus, porque nós sabemos que o Senhor não esquece de ninguém que faz o pedido. As pessoas que puseram os pedidos aqui clamaram e são perseverantes, estão em oração e pedindo, e num momento ou outro vai acontecer o milagre, e eles vão vir testemunhar em nome de Jesus. Amém? Vamos encerrar então nosso culto. Coloca a mão no seu coração agora, se você puder, e vamos agradecer a Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado por mais um culto, obrigado pelo culto da vitória, Senhor.
Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor continue olhando por nós, nos abençoando, derrame suas bênçãos, Senhor, em todos nós, nessa igreja Agnos, Terra Nova, aqui em Piracicaba, em São Paulo, no Brasil. Nós estamos precisando das tuas bênçãos, Pai. Infelizmente o maligno faz morada nesse país, Senhor. Nós queremos que ele seja expulso em nome de Jesus, Pai. Nós pedimos, oramos e consagramos a Ti esse país maravilhoso, essas terras que nós temos aqui, Senhor. Que a lei prevaleça, Senhor. Que seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus, Pai. E que se não der para mudar, que o Senhor nos prepare, porque nós sabemos que as coisas vão ficar ruins. Então nos prepare como seus filhos, para que nós tenhamos forças e capacidade para enfrentar o que virá. Em nome de Jesus. Eu te agradeço. Obrigado, meu Deus. Eu quero consagrar também meus irmãos, os meus filhos, minhas netas abençoadas, todos os nossos funcionários, nossos colaboradores, que o Senhor esteja à frente de toda a vida deles, abençoe cada um deles, em nome de Jesus, Pai. Esteja à frente de todos. Dê a eles tudo o que eles precisam. Ore pela saúde de todos, o bem-estar de cada um deles, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Eu quero pedir também por aquelas pessoas que não gostam muito de nós, né? Que tem pessoas sempre que falam mal, que falam alguma coisa, que eles também sejam abençoados, Senhor. Dê a bênção da prosperidade, a bênção da saúde, da felicidade, e que eles possam sentir o poder de Deus na vida deles. Obrigado, meu Deus. E agora o Senhor nos leve para casa na bênção e na misericórdia, Senhor, e que nós possamos ter uma noite de sono tranquila e abençoada. Obrigado, meu Deus. O Senhor os abençoe e os guarde, faça resplandecer o rosto sobre vocês e tenha misericórdia de todos. O Senhor levante o rosto sobre vocês e lhes dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. E todos digam amém. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe e uma boa noite a todos.